Se você gostou dessas curiosidades e segredos da Idade Média e dos escandinavos, não se esqueça de se inscrever no canal e contar pra gente de que cidade você está assistindo. Ainda temos muitas histórias, mistérios e lendas para explorar juntos. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da história cotidiana europeia. Como as pessoas da Idade Média conseguiam sobreviver às noites geladas sem os recursos que hoje consideramos indispensáveis. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. O sol desaparece no horizonte de uma aldeia europeia do século XIV. As últimas luzes douradas abandonam os campos cultivados e as casas de madeira e pedra começam a mergulhar na escuridão. Não há interruptores para acender, não há termostatos para ajustar. O frio começa a penetrar pelas frestas das paredes, pelas janelas desprovidas de vidro, pelos telhados de palha que mal conseguem reter o calor do dia. É o início de uma longa noite de inverno, e os habitantes desta aldeia preparam-se para enfrentar um desafio que se repetirá durante séculos: sobreviver ao frio enquanto dormem. Esta é uma história sobre engenhosidade humana, sobre adaptação e sobre costumes tão distantes dos nossos que parecem pertencer a outro mundo. Porque dormir na Idade Média não era simplesmente deitar-se numa cama e fechar os olhos. Era um ritual complexo, uma estratégia de sobrevivência e, surpreendentemente, uma atividade profundamente comunitária. Para compreender verdadeiramente como as pessoas medievais enfrentavam o frio noturno, precisamos primeiro entender o contexto climático que moldou a sua existência. Durante grande parte da Idade Média, a Europa beneficiou do chamado ótimo climático medieval, um período de temperaturas relativamente amenas que se estendeu aproximadamente do século VII ao século XIII. Este clima favorável permitiu expansões agrícolas, crescimento populacional e até mesmo a colonização viking da Groenlândia. Contudo, por volta do início do século XIV, algo começou a mudar. Os registros históricos documentam chuvas torrenciais que inundaram o continente entre 1314 e 1316, destruindo colheitas e provocando fomes devastadoras. Era o prelúdio de um fenômeno que os historiadores e climatologistas viriam a denominar de Pequena Idade do Gelo. Este período de arrefecimento regional, particularmente intenso na região do Atlântico Norte, estendeu-se desde o início do século XIV até meados do século XIX. Os seus efeitos foram dramáticos e transformadores. No hemisfério norte, as temperaturas médias desceram cerca de 1 a 2 graus Celsius em comparação com os valores atuais. Pode parecer uma diferença insignificante, mas as suas consequências foram profundas. Os invernos tornaram-se mais longos e rigorosos, com temperaturas que permaneciam baixas muito para além dos 3 meses da estação astronômica. A neve e o gelo persistiam sobre o solo durante períodos prolongados, e os verões frequentemente eram curtos, úmidos e insuficientes para garantir colheitas abundantes. Os testemunhos da época são eloquentes. O rio Tâmisa, em Londres, congelou completamente pelo menos 18 vezes entre os séculos XV e XIX, um fenômeno que não se repetiu desde 1963. Os canais holandeses transformavam-se regularmente em pistas de patinagem natural, onde se realizavam feiras e festivais de inverno. Em Espanha, o rio Ebro congelou pelo menos 7 vezes entre 1505 e 1789, em algumas ocasiões permanecendo gelado durante 15 dias consecutivos. Na Turquia, o próprio Corno de Ouro do Bósforo congelou em 1622. Em 1658, um audacioso exército sueco atravessou a pé os estreitos gelados do Belt para surpreender o inimigo dinamarquês. Os diários da época relatam cenas quase inacreditáveis. A seiva da lenha que ardia nas lareiras congelava. Os tinteiros solidificavam durante a noite, tornando impossível a escrita ao amanhecer. É neste contexto de frio extremo que devemos situar a nossa investigação sobre os hábitos de sono medievais. E a primeira constatação é surpreendente. As casas da época,
ofereciam pouca proteção contra as temperaturas geladas. As habitações medievais, especialmente as das classes trabalhadoras, eram frequentemente construídas em madeira e apresentavam um isolamento térmico extremamente deficiente. As correntes de ar atravessavam permanentemente os interiores, infiltrando-se por cada fresta e cada juntura mal vedada. A historiadora italiana Nuisia Haridi, especializada na divulgação histórica sobre a Idade Média, descreve estas moradias como espaços onde as famílias eram forçadas a escolher entre deixar entrar a luz e o frio ou não ter nenhum dos dois. A questão das janelas ilustra perfeitamente este dilema. As janelas existiam certamente, mas eram tipicamente pequenas e desprovidas de vidro. Este material, que hoje consideramos banal, era um luxo reservado às catedrais e palácios. O vidro para janelas só apareceu nos edifícios religiosos por volta do século X, e mesmo então era extremamente dispendioso. Antes dessa inovação, e durante muito tempo depois, algumas igrejas utilizavam lâminas finas de basalto ou outros materiais translúcidos para tentar resolver o problema da iluminação sem sacrificar completamente a proteção térmica. Nas casas particulares, especialmente nas mais modestas, o vidro permaneceu inacessível durante séculos. Só após 1300, quando as técnicas de fabrico melhoraram e o frio começou a intensificar-se, é que as janelas de vidro começaram a aparecer em residências mais abastadas. E quanto à calefação? A resposta revela outra realidade surpreendente. As lareiras, tal como as entendemos hoje, com os seus condutos de fumo que direcionam os gases para o exterior, não se desenvolveram antes do século XIII. Segundo a documentação histórica reunida por investigadores, este avanço tecnológico teve provavelmente origem italiana, com as primeiras referências escritas a provir de documentos da antiga República Marítima de Veneza. Em Espanha, as primeiras lareiras apareceram no Reino de Castela durante o século XIII, e o seu uso generalizou-se no século XIV. Antes desta inovação, a situação era consideravelmente mais primitiva. Para se aquecerem e cozinharem, as famílias acendiam fogueiras diretamente no centro da habitação. O fumo que se libertava enchia completamente os interiores e escapava por onde conseguia, frequentemente através de buracos no telhado ou simplesmente pelas frestas das paredes e portas. As consequências para a saúde respiratória dos habitantes são fáceis de imaginar. Mesmo quando as lareiras com condutos de fumo se tornaram mais comuns, apresentavam limitações significativas. Para receber o seu calor, era necessário permanecer muito próximo do fogo. As vastas salas dos castelos e as habitações rurais permaneciam geladas nos cantos mais afastados. Além disso, estas lareiras eram extremamente ineficientes em termos de consumo de lenha. Quantidades enormes de madeira eram necessárias não apenas para as lareiras, mas também para as cozinhas, oficinas, fornos e fogueiras distribuídas por todas as dependências. Este consumo voraz de combustível devastou as florestas europeias em poucas décadas, transformando a busca de lenha numa fonte constante de conflitos e alterando profundamente a paisagem do continente. Um aspecto crucial que devemos compreender é que manter o fogo aceso durante a noite era extremamente perigoso. Os materiais de construção, predominantemente madeira e palha, tornavam qualquer chama descontrolada numa ameaça catastrófica. Por esta razão, o fogo era tipicamente extinto ou reduzido a brasas mínimas antes de a família se recolher para dormir. Isto significava que, precisamente durante as longas horas noturnas, quando as temperaturas atingiam os seus valores mais baixos, as casas ficavam sem qualquer fonte de calor ativo. A solução para este problema tinha de ser encontrada noutro lugar, na própria cama. A cama medieval não era simplesmente um móvel onde se dormia. Era um verdadeiro refúgio. Uma estrutura concebida para maximizar a retenção de calor corporal e proteger os seus ocupantes das temperaturas geladas que dominavam os interiores durante a noite. E aqui encontramos uma das revelações mais surpreendentes desta investigação. Durante séculos, muitos europeus dormiam dentro de estruturas semelhantes a armários.
Estas camas fechadas, conhecidas como camas-armário ou camas cerradas, foram extraordinariamente populares em toda a Europa, desde a época medieval até ao início do século XX. O seu design era engenhosamente simples. Consistiam em caixas de madeira equipadas com portas ou cortinas que podiam ser completamente fechadas pelo interior, criando um microespaço isolado dentro da habitação maior. O exemplar conservado no Museu de Wick, no extremo norte da Escócia, oferece uma ilustração perfeita deste tipo de mobiliário. À primeira vista, com as suas duas portas duplas de altura completa na frente e algumas malas empilhadas por cima, poderia facilmente ser confundido com um guarda-roupa moderno. O móvel é montado como qualquer peça de mobiliário convencional, com as partes encaixando umas nas outras, o que permitia desmontá-lo e reconstruí-lo facilmente quando necessário. Contudo, ao abrir as portas, não se encontram cabides nem prateleiras. O interior está vazio, preparado para acolher um colchão e os seus ocupantes. Estas camas fechadas serviam múltiplos propósitos além da proteção térmica. Ofereciam privacidade num mundo onde o espaço privado era praticamente inexistente. Protegiam contra insetos, pulgas e percevejos, criando uma barreira física entre os dormentes e as pragas que infestavam os interiores medievais. E, crucialmente, protegiam contra as correntes de ar que atravessavam incessantemente as habitações mal isoladas. Os modelos mais simples eram pouco mais que contentores de madeira rudimentares, enquanto os destinados às famílias mais abastadas podiam ser ricamente decorados com painéis pintados ou entalhes de elevada qualidade artística. Alguns eram construídos sobre pernas, para evitar a umidade do solo, enquanto outros eram embutidos diretamente nas paredes, tornando-se parte estrutural da própria habitação. Mas estas camas-armário não eram concebidas para um único ocupante. Os armários maiores podiam acomodar uma família inteira, apesar do evidente desconforto e do risco de asfixia quando demasiadas pessoas se aglomeravam no espaço fechado. Uma história francesa do século XIII relata o trágico destino de 3 hóspedes secretos que morreram asfixiados dentro de uma cama-armário com má ventilação. Algumas destas camas eram equipadas com orifícios para permitir a circulação de ar, mas o perigo permanecia real quando o espaço era ocupado, para além da sua capacidade. A chave para compreender a popularidade destas camas fechadas reside no contexto climático que já exploramos. Durante a pequena idade do gelo, com os seus invernos especialmente duros e prolongados, este tipo de estrutura revelava-se extraordinariamente útil. Na ausência de calefação adequada e de isolamento térmico eficiente, a cama convertia-se no único refúgio verdadeiramente quente disponível durante a noite. As paredes de madeira retinham o calor corporal dos ocupantes, e as portas ou cortinas fechadas impediam a sua dissipação. Era uma solução engenhosa para um problema que parecia insolúvel com a tecnologia da época. Contudo, as camas fechadas não eram a única estratégia empregue para combater o frio noturno. As famílias mais abastadas dispunham de um recurso adicional, as camas com dossel. Ao contrário do que poderíamos supor, estes móveis elaborados, com as suas estruturas de madeira elevadas e cortinas pendentes, não eram primordialmente um símbolo de estatuto ou um capricho estético. Eram extremamente práticos. As cortinas que rodeavam a cama serviam para reter o calor corporal e proteger os ocupantes do frio e das correntes de ar. A estrutura de madeira criava um pequeno compartimento dentro do quarto maior, funcionando segundo o mesmo princípio das camas-armário, embora de forma menos hermética. Não era uma questão de luxo, era uma questão de sobrevivência. As técnicas de vestuário para dormir também revelam a seriedade com que os medievais encaravam o desafio do frio noturno. As pessoas deitavam-se vestidas com múltiplas camadas de roupa e cobriam-se com mantas pesadas. Mas um detalhe particularmente curioso era o uso generalizado de gorros ou capuzes durante o sono. A cabeça é uma das zonas do corpo humano que mais calor perde, e os habitantes medievais tinham plena consciência deste facto,
mesmo sem possuírem conhecimentos científicos formais sobre termorregulação. Os aristócratas usavam gorros especiais concebidos especificamente para dormir. E esta prática estava perfeitamente justificada. A temperatura nos palácios raramente se elevava acima dos 17 graus, mesmo com as lareiras em funcionamento. Os materiais utilizados para as camas e coberturas variavam significativamente conforme a posição social. Os mais afortunados dormiam sobre colchões recheados com plumas de ave, cobrindo-se com mantas de lã de elevada qualidade e peles de animais. Os mais pobres contentavam-se com colchões de palha ou trapos, frequentemente infestados de parasitas e cobertas menos eficazes contra o frio. Mas, independentemente da classe social, o princípio era o mesmo: acumular o máximo de camadas possível entre o corpo e o ar gelado. Outra estratégia frequentemente empregue, particularmente nas residências mais abastadas, era a utilização de tapetes espessos, cortinas pesadas e tecidos grossos nas paredes e pavimentos para isolar as habitações do frio e da umidade exteriores. Estes métodos, aparentemente simples, além de servirem como elementos decorativos em ambientes aristocráticos, eram cruciais para manter as habitações minimamente temperadas. As grandes tapeçarias que hoje admiramos nos museus e castelos não eram meros objetos de ostentação artística. Cumpriam uma função prática essencial ao cobrir as frias paredes de pedra e reduzir a entrada de ar gelado. Mas talvez o aspecto mais surpreendente dos hábitos de sono medievais não seja o mobiliário nem o vestuário, mas sim o próprio padrão de sono. Investigações conduzidas pelo historiador Roger E. Kirsch, da Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, revelaram que os nossos antepassados medievais dormiam de uma forma radicalmente diferente da nossa. Enquanto hoje procuramos dormir de um tirão durante 7 a 8 horas consecutivas, na Idade Média era comum praticar o chamado sono bifásico, um padrão de descanso dividido em 2 fases distintas, separadas por um período de vigília. A descoberta de Kirch começou quase por acaso. No início da década de 1990, enquanto investigava nos arquivos nacionais do Reino Unido para escrever um livro sobre a história da noite, deparou-se com uma expressão estranha em testemunhos judiciais do século XVII. Uma testemunha referia-se ao seu primeiro sono, uma formulação que implicava necessariamente a existência de um segundo sono. Intrigado, Ekirch expandiu a sua pesquisa e descobriu que esta prática estava muito mais generalizada e normalizada do que jamais imaginara. Referências ao primeiro sono aparecem em obras literárias tão célebres como Os Contos de Cantuária de Geoffrey Chaucer, escritos entre 1387 e 1400, e em numerosos outros. Documentos que abrangem desde a Antiguidade Clássica até ao início do século XX. O padrão de sono bifásico funcionava aproximadamente assim. As pessoas recolhiam-se para dormir entre as 9 e as 11 da noite, deitando-se em colchões recheados conforme as suas possibilidades. Este primeiro período de sono, designado como primeiro sono ou sono maior, durava algumas horas, tipicamente até cerca da meia-noite ou 1 da manhã. Então, de forma completamente natural e sem qualquer tipo de alarme, as pessoas despertavam. Este despertar não era provocado por ruído ou outras perturbações externas. Ocorria espontaneamente, como parte de um ritmo circadiano adaptado às condições de vida da época. O período de vigília noturna que se seguia durava tipicamente 1 a 2 horas e era aproveitado para uma variedade de atividades. Algumas pessoas permaneciam na cama, conversando tranquilamente com os seus companheiros de quarto. Outras levantavam-se para realizar tarefas domésticas, adicionar lenha ao fogo moribundo, verificar os animais da quinta ou satisfazer necessidades fisiológicas. Este intervalo era também considerado um momento propício para a oração e a reflexão. Os cristãos tinham orações específicas prescritas para este período exato da noite e, surpreendentemente, era também um momento privilegiado para a intimidade conjugal. Após o
Primeiro, o sono ter aliviado o cansaço acumulado durante um longo dia de trabalho físico. Os casais encontravam neste intervalo a oportunidade para a proximidade que a agitação diurna dificultava. Após este período de vigília, as pessoas regressavam à cama para o segundo sono, também chamado sono manhãnero ou sono menor, que se prolongava até ao amanhecer, ou mesmo para além dele. As investigações de Eckert revelaram que este padrão de sono bifásico não era uma peculiaridade inglesa ou europeia, mas uma prática verdadeiramente global no mundo pré-industrial. Em Itália, designava-se como primo sonno. Em França, como premier somme. Foram encontradas evidências desta forma de dormir em regiões tão diversas como África, Sul e Sudeste Asiático, Austrália, América do Sul e Médio Oriente. Um relato colonial de 1555 sobre o Rio de Janeiro, no Brasil, descreve como o povo tupinambá jantava após o seu primeiro sono. A investigação de Kirsch sugere que o sono bifásico foi a forma dominante de dormir durante milênios, um padrão antigo herdado dos nossos antepassados pré-históricos. O primeiro registro que identificou data do século 8 a.C., na epopeia grega A Odisseia, enquanto as últimas evidências da sua existência datam do início do século 20. Esta descoberta coloca uma questão fascinante. Se dormimos de forma diferente dos nossos antepassados durante milhares de anos, por que mudamos? A resposta encontra-se nas transformações provocadas pela Revolução Industrial e pela difusão da iluminação artificial. À medida que as lâmpadas a gás e, posteriormente, a eletricidade permitiram prolongar as atividades diurnas para além do pôr do sol, as pessoas começaram a deitar-se progressivamente mais tarde. O tempo disponível para o descanso noturno encurtou-se, e o intervalo de vigília entre os dois períodos de sono foi gradualmente eliminado. Os ritmos de trabalho industriais, com os seus horários fixos e a ênfase na produtividade contínua, também contribuíram para esta mudança, forçando os trabalhadores a condensar o seu descanso num único bloco noturno que não interferisse com as obrigações laborais. Para a década de 1920, todas as referências ao sistema de sono bifásico tinham praticamente desaparecido da linguagem cotidiana. Curiosamente, experiências científicas modernas sugerem que o sono bifásico pode ser um processo natural com base biológica. Na década de 1990, o psiquiatra Thomas Wehr realizou um estudo em que expôs um grupo de voluntários a um fotoperíodo curto, mantendo-os na escuridão durante 14 horas por dia, em vez das 8 habituais. Após cerca de 4 semanas, os participantes desenvolveram espontaneamente um padrão de sono bifásico, dormindo primeiro durante 4 horas, despertando durante 1 a 3 horas, e depois voltando a dormir mais 4 horas. Os investigadores registraram até um aumento da temperatura corporal cerca de 90 minutos antes de cada despertar natural, sugerindo que os participantes tinham adquirido um ritmo circadiano adaptado a este padrão particular de sono e vigília. Regressemos agora à questão que inicialmente colocamos. Como é que as pessoas dormiam na Idade Média sem morrer congeladas? A resposta, como vimos, é multifacetada. Não existia uma única solução, mas sim um conjunto de estratégias combinadas que, em conjunto, permitiam a sobrevivência durante as longas noites de inverno. As camas fechadas, tipo armário, criavam microespaços isolados onde o calor corporal podia acumular-se. As camas com dossel e cortinas pesadas ofereciam proteção adicional contra as correntes de ar. Múltiplas camadas de roupa e coberturas, incluindo gorros para dormir, minimizavam a perda de calor. Tapeçarias e tecidos grossos nas paredes ajudavam a isolar as habitações. E, crucialmente, as pessoas dormiam em comunidade. Este último ponto merece particular atenção, pois representa, talvez, o aspecto mais estranho dos hábitos de sono medievais para a nossa sensibilidade moderna. Na Idade Média, dormir era uma atividade fundamentalmente coletiva. A maioria das pessoas dormia em comunidade, frequentemente aglomerada numa mistura acolhedora,
mas desconfortável de familiares, amigos, criados e, no caso de viajantes alojados em estalagens, completos desconhecidos. As camas eram consideradas bens valiosos e escassos, e poucas famílias podiam dar-se ao luxo de possuir mais do que uma. Dormiam todos juntos, porque não havia alternativa, mas também porque o calor coletivo dos corpos era uma das defesas mais eficazes contra o frio. Esta prática de dormir em grupo obedecia a convenções sociais estritas para minimizar o desconforto e prevenir situações problemáticas. Havia posições designadas para cada membro do agregado familiar e para eventuais hóspedes. Tipicamente, as raparigas dormiam no lado da cama mais próximo da parede, seguidas pela mãe e pelo pai, depois pelos rapazes ordenados por idade e, finalmente, pelos membros que não pertenciam à família. As convenções exigiam que se evitasse o contato físico desnecessário e que ninguém se movesse excessivamente durante a noite. Em circunstâncias normais, homens e mulheres solteiros não aparentados evitavam partilhar a mesma cama, embora a escassez de espaço frequentemente obrigasse a exceções. Os registros históricos fornecem descrições vívidas desta intimidade forçada. Na Irlanda, do início do século XIX, observadores documentaram a disposição rigorosa das posições para dormir nas casas rurais. A filha mais velha junto à parede mais afastada da porta, seguida das irmãs por ordem de idade decrescente, depois a mãe, o pai e os filhos, também por ordem de idade. Finalmente, os estranhos, fossem vendedores ambulantes, alfaiates ou mendigos, dormiam no extremo mais afastado das mulheres da família. Este arranjo cuidadoso procurava minimizar riscos e manter alguma ordem numa situação intrinsecamente caótica. Dormir em comunidade não era exclusivo das classes baixas. As famílias aristocráticas, embora dispusessem de mais espaço e recursos, também partilhavam frequentemente os seus aposentos com criados e outros membros do agregado. Os casais casados dormiam regularmente acompanhados por criados e filhos. Como observou a historiadora Barbara Tuchman, citando fontes medievais, a vida naquela época desenvolvia-se de modo coletivo numa quantidade infinita de grupos, ordens, associações e confrarias. Jamais o ser humano esteve menos sozinho. Exceto no caso de eremitas e presos, o isolamento era praticamente desconhecido. A grande cama de Ware, construída em 1590 e hoje conservada no Victoria and Albert Museum, em Londres, ilustra dramaticamente esta realidade. Esta cama extraordinária, com cerca de 3 metros de largura, foi concebida para acomodar até 4 casais simultaneamente. Destinada a uma estalagem na cidade de Ware, em Hertfordshire, servia aos viajantes que ali pernoitavam e estavam dispostos a pagar para partilhar este leito excepcional. A cama tornou-se tão famosa que foi mencionada por William Shakespeare na sua comédia Noite de Reis, escrita por volta de 1601. As estalagens e tabernas medievais ofereciam condições ainda mais precárias. Os viajantes raramente dispunham de camas individuais. Esperava-se que partilhassem o espaço disponível com outros hóspedes, independentemente de serem conhecidos ou estranhos. Relatos do século XVIII descrevem situações em que 2 dos fundadores dos Estados Unidos, John Adams e Benjamin Franklin, tiveram de partilhar uma cama numa estalagem durante uma viagem. Segundo o diário de Adams, os 2 homens passaram grande parte da noite a discutir por que Adams queria fechar a janela e Franklin recusava, argumentando sobre os riscos de dormir com ar reciclado. Franklin acabou por prevalecer quando Adams adormeceu durante os seus argumentos sobre ventilação. Esta intimidade noturna, que hoje nos parece estranha e desconfortável, tinha também as suas vantagens. Além do calor partilhado, oferecia oportunidades para a socialização num mundo onde o tempo livre era escasso. O historiador E. Kirch descreve como, durante as horas do crepúsculo entre os 2 períodos de sono, os companheiros de cama podiam partilhar um nível de informalidade que era difícil de alcançar durante o dia. As conversas fluíam mais livremente na escuridão. Os segredos eram partilhados. As relações aprofundavam-se.
Para os casais que conseguiam gerir a logística de partilhar uma cama com outros, o intervalo entre os dois sonos era também um momento conveniente para a intimidade física. Importa salientar que as condições de sono variavam enormemente conforme a posição social. Enquanto os camponeses se aglomeravam em colchões de palha, partilhados com familiares e, por vezes, com os próprios animais domésticos, a nobreza dispunha de aposentos aquecidos por lareiras, camas elaboradas com dosséis e cortinas, colchões de plumas, lençóis de linho e cobertores de lã fina. Nos castelos, as chaminés embutidas nas paredes, uma inovação técnica do século XI, permitiam aquecer os aposentos privados e separar fisicamente os senhores dos criados. Como observou a historiadora Barbara Tuchman, nenhum invento contribuiu mais para o conforto e o refinamento do que a lareira, embora à custa de alargar o abismo que separava as classes sociais. Os criados continuavam condenados ao frio das suas dependências comunitárias, sem outro meio, para combater as baixas temperaturas, além de se aglomerarem em grupo junto ao fogo das cozinhas e espaços comuns. Um detalhe interessante sobre os castelos medievais merece menção. Apesar da sua imponência, estas estruturas eram frequentemente geladas. A construção em pedra, embora oferecesse proteção militar, era péssima em termos de isolamento térmico. As enormes salas eram impossíveis de aquecer adequadamente, mesmo com as lareiras monumentais que bocejavam nas paredes. Por esta razão, os habitantes dos castelos passavam grande parte do tempo nas suas camas, que funcionavam como os únicos espaços verdadeiramente temperados. Há registros de aristocratas que recebiam visitantes e conduziam negócios sem sair dos seus leitos aquecidos. As estratégias para combater o frio estendiam-se também à arquitetura. As habitações mais importantes eram frequentemente situadas no lado sudoeste das construções, onde o maior número de horas de sol, nas tardes de inverno, proporcionava algum aquecimento natural. Os quartos de dormir eram tipicamente pequenos e de tetos baixos, não por limitações de espaço, mas porque volumes menores eram mais fáceis de aquecer com o calor corporal. As janelas, quando existiam, eram pequenas e estrategicamente posicionadas. À medida que os séculos avançaram e a pequena idade do gelo atingiu a sua intensidade máxima durante o período conhecido como Mínimo de Maunder, entre 1645 e 1715, as técnicas de sobrevivência ao frio foram se refinando. As estufas de ferro fundido, uma inovação do século XV que se popularizou no século XVII, começaram a substituir as lareiras tradicionais em muitas residências. Estas novas estufas eram mais eficientes, permitindo um melhor controlo da combustão e uma distribuição mais uniforme do calor. Em 1741, Benjamin Franklin inventou um modelo particularmente eficiente que permitia regular a entrada de ar e a intensidade do fogo, representando um significativo avanço tecnológico. Com a chegada da Revolução Industrial e as transformações sociais que a acompanharam, os hábitos de sono medievais começaram a desaparecer. A iluminação a gás e, posteriormente, elétrica permitiu prolongar as atividades diurnas, alterando os ritmos circadianos. Os horários de trabalho industriais exigiam um sono concentrado e previsível. A crescente valorização da privacidade e da higiene pessoal tornou a prática de dormir em comunidade progressivamente inaceitável. Médicos do século XIX classificaram o sono partilhado como anti-higiênico, antinatural e pouco saudável. As famílias começaram a abandonar a antiga prática do sono comunitário e, durante quase um século, muitos casais dormiram separados, em camas gêmeas. Curiosamente, alguns vestígios do antigo sono bifásico sobrevivem até hoje na cultura da sesta, particularmente enraizada em países mediterrâneos. O nosso relógio biológico ainda apresenta uma redução natural do estado de alerta a meio da tarde, o chamado Bajon pós-almuerzo, que pode ser um eco deste antigo padrão de descanso. Especialistas sugerem que despertar naturalmente às 2 ou 3 da madrugada, uma queixa comum de insônia moderna,
pode, na verdade, ser um vestígio do sonho bifásico dos nossos antepassados. Em vez de ser tratado como um problema médico que requer medicação, este despertar noturno pode ser uma manifestação de um ritmo de sono ancestral que foi suprimido, mas nunca completamente eliminado. As camas-armário também persistiram durante mais tempo do que poderíamos supor. Eram particularmente comuns no Reino Unido e na Europa continental até bem entrado o século XX. Um relato de 1890 documenta uma família demasiado grande para a sua casa, de uma única divisão nas terras altas da Escócia, que tinha vários dos seus membros a dormir em camas-armário instaladas no celeiro, entre cães e cavalos. Contudo, com a melhoria das condições habitacionais, o desenvolvimento de sistemas de aquecimento central e a crescente valorização do espaço privado, estas estruturas foram caindo progressivamente em desuso. Hoje, exemplares conservados podem ser encontrados em museus e casas rurais históricas, testemunhos silenciosos de uma forma de viver que desapareceu. Olhando retrospectivamente para estas práticas medievais, é tentador sentir compaixão pelos nossos antepassados e agradecer às comodidades modernas que nos permitem dormir confortavelmente em quartos aquecidos sobre colchões ergonômicos, protegidos por paredes bem isoladas e janelas de vidro duplo, e certamente há muito pelo qual devemos ser gratos. Podemos dormir sem a ameaça do fogo, sem parasitas acurrucados ao nosso lado, sem estranhos a partilhar o nosso espaço íntimo. Mas esta perspectiva corre o risco de ser demasiado simplista. Os habitantes da Idade Média não se viam a si próprios como vítimas miseráveis. Desenvolveram soluções engenhosas para os problemas que enfrentavam, adaptando-se às condições do seu tempo com criatividade e resiliência. O sono comunitário, apesar do desconforto que nos causa imaginar, proporcionava calor, segurança e oportunidades de socialização. O sono bifásico, longe de ser um sintoma de privação, pode, na verdade, ter sido mais alinhado com os nossos ritmos biológicos naturais do que o sono contínuo que hoje praticamos. E a relação íntima com o fogo, a consciência constante das estações e das condições climáticas, pode ter conferido aos medievais uma ligação com o mundo natural que nós, isolados nas nossas casas climatizadas, perdemos quase completamente. Não há, evidentemente, qualquer romantização possível da miséria real que muitos enfrentavam. As crianças que morriam de frio, as doenças respiratórias causadas pelo fumo, as pragas que infestavam os leitos, a fome que acompanhava os invernos mais rigorosos, tudo isto era terrivelmente real. Mas reconhecer a dureza destas condições não nos impede de admirar a capacidade humana de adaptação e de encontrar soluções práticas para problemas aparentemente insolúveis. Os nossos antepassados medievais não tinham calefação central, mas tinham camas que se fechavam como caixas para reter o calor. Não tinham colchões de espuma viscoelástica, mas sabiam que dormir juntos era mais quente do que dormir sozinhos. Não tinham despertadores, mas desenvolveram um padrão de sono que aproveitava as longas noites de inverno de forma produtiva. Saber o que fomos ajuda sempre a ampliar a imaginação sobre como o ser humano pode viver. As técnicas medievais para enfrentar o frio podem parecer-nos primitivas e desconfortáveis, mas representam soluções engenhosas para problemas concretos desenvolvidas ao longo de gerações, por pessoas que não dispunham dos recursos que hoje consideramos básicos. Estudar estes hábitos não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É também um lembrete da extraordinária adaptabilidade da nossa espécie e da relatividade das nossas noções de conforto e normalidade. A próxima vez que se deitar na sua cama aquecida, numa divisão com temperatura controlada, talvez possa dedicar um pensamento àqueles que durante séculos enfrentaram noites geladas com pouco mais do que engenhosidade, solidariedade e a determinação de sobreviver até ao amanhecer seguinte. E se por acaso acordar naturalmente às 2 ou 3 da madrugada, não se apresse a considerar isso um problema de insônia. Pode ser simplesmente o eco de um padrão ancestral de sono.
Uma mensagem silenciosa dos seus antepassados medievais que atravessa os séculos para lhe lembrar que, em tempos, era perfeitamente normal despertar à meio da noite e que havia coisas interessantes para fazer durante essas horas escuras. A história do sono medieval ensina-nos que o que consideramos natural ou inevitável é frequentemente o resultado de condições históricas específicas e de escolhas coletivas. A forma como dormimos hoje, num quarto privado, numa cama individual, durante um período contínuo de 8 horas, não é a forma como os seres humanos sempre dormiram, nem necessariamente a forma mais natural de dormir. É simplesmente a forma que se adaptou às condições da vida moderna industrializada. Conhecer as alternativas do passado não significa que devamos regressar a elas, mas alarga o nosso horizonte de possibilidades e enriquece a nossa compreensão da experiência humana em toda a sua diversidade. O frio da noite medieval já não nos ameaça, mas as lições de criatividade, adaptação e solidariedade que os nossos antepassados nos deixaram continuam a ser relevantes. Num mundo que enfrenta desafios ambientais crescentes e em que as certezas do conforto moderno podem revelar-se mais frágeis do que supomos, recordar como os humanos sobreviveram a épocas de escassez e adversidade pode ser mais do que um exercício de curiosidade histórica. Pode ser uma fonte de inspiração e de esperança. E assim, enquanto o sol se põe sobre a nossa narrativa, tal como se punha sobre aquelas aldeias medievais há séculos, ficamos com uma imagem final. Famílias reunidas em torno de uma última brasa, preparando-se para uma longa noite, confiantes na sua capacidade de sobreviver até ao amanhecer. Não tinham a tecnologia que possuímos, mas tinham algo que por vezes nos falta. A consciência de que enfrentar o frio, como enfrentar qualquer adversidade, é mais fácil quando o fazemos juntos. Se esta viagem pelo passado despertou a sua curiosidade e o fez olhar para a história de uma forma nova, se sentiu o frio daquelas noites medievais e a calidez da engenhosidade humana, então cumpriu-se o propósito desta narrativa. Há muito mais para descobrir sobre como os nossos antepassados viviam, trabalhavam, amavam e sonhavam. Cada época tem os seus segredos, cada cultura as suas soluções únicas para os desafios universais da existência humana. Se deseja continuar a explorar estes mundos perdidos, a desvendar os mistérios do cotidiano de outras eras, inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder as próximas jornadas documentais. Deixe um comentário, partilhando o que mais o surpreendeu nesta história, ou contando se conhece alguma tradição semelhante que tenha sobrevivido até aos nossos dias na sua região. A história vive não apenas nos livros e nos museus, mas também nas memórias e nas práticas que passam de geração em geração. A sua participação enriquece esta comunidade de curiosos pelo passado. E se esta narrativa lhe proporcionou uma hora bem passada, considere partilhá-la com outros apaixonados pela história, porque o conhecimento, tal como o calor nas noites medievais, é mais valioso quando partilhado.